Beleza. Bom, então, assim, voltando o que a gente estava... Fechou, então. Fechou tudo. A resposta é 16,19. Só para me clarear aqui o juro aqui, já libero vocês, tá? Esse juro que a gente está vendo aqui de 20%, 25% ao ano, 18% ao ano, 16% ao ano, na atual conjuntura, esses juros não se praticam. No passado, a gente pagou, eu digo a gente, o Brasil pagou um valor muito alto quando era frente aos outros países, a gente pagava um valor muito alto aí de juro, 10%, 15%, 12%. Agora o Copom se reuniu nos últimos meses e vem baixando, baixando, baixando. Então hoje está em 3%, que é o juro que o Brasil diz que paga. Tá. A ideia deles é que daqui mais uns dias o Copom vai se reunir e ele vai baixar as indicações, é que ele vai baixar para 2,25. A gente já conversou sobre isso na aula passada. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que existe um monte de analistas falando, e muitos chegam a dizer que talvez aconteça nos próximos anos que a gente chegue a um juro muito próximo de zero, ou que esse juro alguns chegam a falar até em juro negativo, como a gente já falou até um dia em sala de aula presencial. E daí, professor, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver com a nossa vida e tal, mas o que eu quero chamar a atenção é que estes exercícios que a gente resolve em aula são exercícios que estão com valores com porcentagens bem mais altas do que essas que estão começando a ser praticadas e as que podem vir a ser praticadas, tá? De novo, eu não estou aqui para falar de economia do país, mas sim para explicar para vocês todo este funcionamento e o que pode acontecer, então, para que vocês não fiquem parados nestes juros que a gente está conversando aqui. Então, a gente tem, no futuro, quando vocês forem fazer os investimentos de vocês, provavelmente vocês vão se deparar com juros bem menores do que esses que estão aqui, tá? O pessoal lá, eles falam que é um dinheiro barato, um juro barato. Para as empresas que vão fazer um investimento que nem esse que está projetado aí na tela, quanto menos imposto você pagar, mais viável é. Bom, mas o imposto a gente não tem muito o que fazer, tá? Porque esses são valores que nós temos que pagar. E aí, essa questão de reforma tributária é um outro assunto. Mas o que eu consigo falar para vocês é que vocês fiquem sabendo e cuidem que a questão de taxa que você vai pagar, você está sujeito a pagar uma taxa bem menor no futuro. Então, todos esses exemplos que a gente conversa aqui, eles poderão ser ajustados, tá? Só para ficar... E é bom até que ficou gravado isso. Bom, fechou para todo mundo, então? Todo mundo conseguiu chegar nesse valor? Todo mundo calculou, entendeu o que é TIR, o que não é? Não mudou nada dos cálculos que a gente já vinha fazendo. E a gente tem uma certeza de que eu tenho que levar em consideração todas as envoltórias quando eu estou pensando aí em fazer um investimento, tá? Gente, eu vou aproveitar esses minutinhos que sobram aqui, porque na próxima aula a gente tem... A ideia é que a gente faça mais exercícios, tá? Tem até uns de revisão ali. Bom, substituição de equipamentos. O que eu vou narrar aqui é o que está escrito, tá? Por que a gente substitui um equipamento enquanto investidores, tá? A gente substitui um equipamento da nossa empresa quando
ele não atende mais, tá? Então, eu tenho uma calculadora que eu comprei quando eu era estudante da graduação. Isso tem alguns anos. Foi antes do ano 2000 que eu comprei essa calculadora, tá? E por que tu não substituiu ela ainda, professor? Né? Substituir um equipamento que está trabalhando. Cara, eu tenho os cabos, ela tem uma entrada aqui e tal, eu consigo trabalhar com ela, ela ainda atende o meu uso. Porque eu não fico fazendo gráficos e outras coisas aqui nessa calculadora. Eu faço tudo isso nos computadores, os cálculos estruturais, etc, etc, tá? Então, essa calculadora, eu ainda não substituí ela. Mas os meus computadores, de tempo em tempo, eles têm que sofrer, no mínimo, um upgrade. Ou tenho que substituir eles. Por que eu tenho que substituir esse equipamento? Porque ele fica obsoleto, eles ficam caduco, eles não rodam mais os programas que eu preciso e a coisa não acontece mais. Ele acaba se tornando inadequado. Quando a gente tinha as empresas, elas trabalhavam com Fuscas. Os vendedores todos trabalhavam com Fuscas, Chevette, mas 90% era Fusca. E por que hoje os vendedores não trabalham mais com Fusca? Sei lá, trabalham com Uno, com Gol, com esses carros. Porque não é impossível você continuar utilizando o Fusca para fazer viagens atendendo clientes. Porque é desconfortável, porque gasta combustível, porque dá uma manutenção muito alta. Então, isto foi um dos motivos que a gente acaba substituindo os nossos equipamentos. Os veículos estão aí, junto nesse bojo todo. Os equipamentos que produzem, tá? Os equipamentos que produzem nas fábricas, eu preciso de tempo em tempo substituí-los, porque eles têm que serem atualizados. Ele fala em tipos de substituição, tá? Em baixa, sem reposição. O que isso quer dizer? Analisam-se, então, as situações em que o equipamento está perdendo sua razão de existir em virtude da evolução dos produtos e dos processos, tá? Então, aqui ele está falando o seguinte, a gente tinha uma máquina de datilografar. Hoje, a gente tem um notebook. Então, eu tive que substituir a máquina de datilografar pelo notebook. Tá? Modelo de substituição idêntica, ele por ele mesmo. E aqui é meio esquisito, tá? A gente só utiliza em casos que praticamente não houve evolução, né? Ou suas consequências econômicas são negligenciáveis. Ou seja, eu ter esse equipamento, do jeito que ele está hoje, ele pode continuar funcionando, né? O que vai acontecer de economia não interessou naquele instante. Então, quando se reconhece que houve um progresso tecnológico pontual, isso é, os novos equipamentos são mais aperfeiçoados que os antigos, mas não é possível detectar uma tendência de evolução contínua neles. Então, o modelo recomendado, nesse caso, é a substituição não idêntica. Gente, substituição idêntica de um equipamento por um idêntico é praticamente inviável hoje e ele não acontece. Pode até ser que vocês consigam algum equipamento, mas vamos falar da parte da construção civil, uma betoneira. Cara, se você comprar uma betoneira hoje e daqui 5 anos você for comprar uma betoneira, professor, continuam sendo betoneiras, eu concordo, mas existem já hoje vários sistemas de proteção para que não tenha nenhum tipo de acidente das pessoas que estão lá trabalhando. Significa, então, que a betoneira hoje, ela tem todo um aparato muito melhor do que a betoneira que existia 5 anos atrás. Então, eu vou substituir uma betoneira por outra betoneira. Mas eu tenho ali muitas outras coisas que atualizaram essa minha betoneira, tá?
Se ao contrário a evolução é contínua e se reflete em economias periódicas de custo, o modelo de substituição com progresso tecnológico é o mais adequado. Aqui não temos uma questão ainda envolvendo a betoneira. Se bem que a gente pode levar em consideração que a betoneira, eu trabalhando com ela desse jeito que a gente está conversando, ela pode consumir menos energia, tá? Mas vamos lá. O que acontece? E a gente conversou antes sobre a vida útil dos meus equipamentos. E aí a gente conversou sobre a vida útil e eu coloquei aqui para vocês uma vida útil contábil, que era quando a gente fez o cálculo, levando em consideração agora o nosso custo de depreciação, tá? Mas agora nós temos uma vida econômica. Então, existem N estudos. Quando é que eu vou trocar o meu equipamento? Quando é que eu vou trocar o veículo que eu utilizo na minha empresa? Então, é isto que eu preciso entender, ou seja, o intervalo ótimo entre essas duas substituições do equipamento que eu tenho pelo outro que eu vou adquirir, que eu vou comprar, esse intervalo ótimo se chama vida econômica, ou seja, é um balanço entre os dois custos. O custo de investimento inicial, que tende a tornar a vida do bem, então, o maior possível, e os custos de operação e manutenção tendem a encurtar a vida do bem, já que eles são crescentes. Então, isso é verdade. Você compra o equipamento hoje, qualquer coisa, e você usa ele por um tempo, e só depois de 1, 2, ou sei lá quantos anos, que você começa a dar manutenção. Não tem nada a ver com revisão. Manutenção. Aí, quando chega lá a época de você trabalhar na manutenção do equipamento, sim, você tem que injetar valores, tá? E aí, o que acontece? A determinação dessa minha vida econômica consiste em, e aí prestem atenção nisso, a gente encontrar o valor, eu vou pintar aqui, a gente encontrar o valor presente líquido do ativo para todas as vidas úteis possíveis. Então, aqui, não vamos confundir com a depreciação que a gente entendeu antes, no capítulo 6, tá? Então, aqui, ó, o ano para o qual o meu VPL é o mínimo positivo, então, é o da vida útil econômica do meu ativo. Então, vamos direto aqui para a gente poder entender, tá? Ó, a empresa Delta pretende adquirir um equipamento para um projeto de eficiência energética, com as características aqui embaixo, tá? E aí ele diz o seguinte, elas estão projetadas para 5 anos de vida útil. Então tá. Gente, isso aqui agora vocês não confundam com fluxo de caixa, que era o que a gente estava acostumado a trabalhar até agora, tá? Isso aqui, deixa eu ajustar aqui para aparecer para vocês aí. Isso aqui quer dizer o seguinte, que no ano 0 do equipamento, ele está 0 quilômetro. Pode ser um carro, pode ser um equipamento, pode ser qualquer coisa. O valor dele é 5, tá? 5 mil aqui, tá? 5 mil dólares, euros ou reais, não importa. A economia operacional e o custo operacional no instante zero é tudo zero. Por quê? Porque está desligado. Não está trabalhando, não está funcionando o equipamento. Beleza. Depois disso, ou seja, do instante 0 até o instante 1, que é o instante em que ele estava desligado, e aí ele vai passar em operação. É como um bebê, tá? Ele nasceu, ele tem 0 dias.
Aí depois ele, naquele, ele tem horas, depois ele tem um dia, um mês, vários meses, até que ele tem um ano. É isso que a gente pode entender aqui. Então, o meu equipamento tem um ano de vida. É isso que ele está dizendo, do 0 ao 1. Pronto. Então, do zero até o 1, significa o seguinte: no instante zero era 5.000 o equipamento. Tá? Depois, quando ele tem... No instante zero é 5.000. Um equipamento idêntico a esse, com um ano de uso, é 3.800. Tá? É o que está aqui. Então, ele está dizendo para nós que você comprou este equipamento por 5.000 e você está tendo uma economia de 4.000 e está tendo um custo de 1.300. Tá? Então, você está tendo... Agora, vamos dizer o seguinte aqui, para a gente entender como sendo um fluxo de caixa dele, tá? Ó, você investiu 5.000. O período é sempre 1, tá? Então, o período é um período. Sempre um período que a gente vai analisar. Então, pagou 5.000. Eu vou pagar aqui. Você pagou 5.000. No final daquele período, você poderá vender o seu equipamento por 3.800, que é o que ele está dizendo aqui. Um veículo com equipamento com um ano de uso, 3.800. Economia operacional. Então, você poderá ter uma economia nesse período de um ano de 4.000. Tá? Em um ano, você tem o 4.000. E você tem um custo desse equipamento de 1.300. Ok. O que nós queremos saber é qual é o valor aqui. Ou seja, esse valor aqui é positivo ou é negativo? Se ele for positivo, eu vou para o próximo ano. E aí eu vou trabalhar, então, com o ano 1 a 2. E aí eu vou trabalhar com o valor de investimento e com o valor venal. A economia, o custo, segue tudo assim. Tá? Ele está mostrando aqui para nós, agora, exatamente isso que eu estou narrando para vocês aqui, ó. Isso aqui. Esse fluxo de caixa aqui. Então, nesse instante aqui, é o fluxo de caixa que você tem ali atrás. Investiu 5.000, valor final 3.800 e o valor, o custo positivo e negativo. Então, 4.000 positivo e 1.300 negativo. A taxa de juros ele já tinha falado para nós aqui que era 12%. Tá. Gente, quando nós aprendemos a fazer o cálculo, lá atrás tem uma fórmula que mostra para nós o seguinte, que o nosso valor ele é 1 sobre alguma coisa, tá? Quem é esse? Ele é o F sobre alguma coisa. Então, o que ele está fazendo aqui? Como o período é um só,
ele pegou esse aqui. Esse 3.800 é o quê? Um valor futuro. O 4.000 é o quê? É um valor futuro. Ah, professor, mas tu colocou aqui. Mas só que ele é todo mundo no final do primeiro ano. Então fica um monte de coisa junto. Então, os 4.000 é no período, é um período, e os 1.300 é um período. Então, é por isso que eu pego esta parte, que é o quê? É um valor que eu tenho futuro, mas eu estou trazendo para o meu presente. Continua a mesma história, tá? Então, como o teu N aqui é sempre 1, ele juntou tudo, tá? Então, os teus 3.800 é um valor futuro. Ótimo. Os teus 4.000, professor, mas os 4.000 é um A, porque ele está dizendo que é uma economia durante aquele um ano. Pois é, mas é durante o ano, então é um valor total. Então, ele, olhando do ponto zero para 1, está todo mundo aqui no final. Então, os 3.800 estão aqui no final, os 4.000 estão aqui no final e os 1.300 estão lá no final. Então, é tudo o que a gente viu até agora. Jesus, 22 e 30. Bom, depois você vai repetindo nos outros períodos, tá? Eu não tinha visto que era tudo isso, tá? Gente, mas é que eu precisava passar isso para vocês. Vamos fazer o seguinte. Na próxima